Olá, queridos irmãos e amigos, paz vos seja multiplicada em Cristo Jesus, o nosso bendito e amado Salvador. Louvamos a Deus por mais este privilégio que Deus nos tem dado para juntos aqui estarmos, para meditarmos nas grandezas de Deus através da sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus que está aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Coisas que aos homens é impossível, para Deus é possível, porque Deus não conhece impossibilidade. Deus não conhece impossível. Para Ele tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Ali estava acontecendo algo muito interessante. Um jovem rico que não gostou das propostas de Jesus, ele saiu triste, porque Jesus colocou à prova a sua fé. E aí os discípulos disseram para Jesus que era impossível um rico se salvar. Jesus falou que tudo é possível. Por quê? Porque Ele conhece os corações. Deus, através do Espírito Santo, penetra os corações e torna tudo possível. E nós temos exemplos na Bíblia, né, que mostra alguém que não havia possibilidade de ser um cristão. Usamos, por exemplo, a vida de Paulo como exemplo, né? Paulo, que era o Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos. Depois ele confessa que era zeloso de Deus. Zeloso de Deus, perseguindo algo que é de Deus, né? Perseguindo a igreja de Deus. Ele era um fanático fariseu e quando se encontrou com Jesus, olha o que Deus faz, né? Aí ele se transformou num fervoroso cristão. E ele que dizia ser zelador de Deus, agora aconselha a igreja a ter zelo com entendimento. Prova isto que o zelo de Deus que ele tinha era um zelo sem entendimento, né? E aí então ele sofreu uma metamorfose, quer dizer, uma transformação radical, porque ele deixou de ser zeloso da lei, zeloso sem entendimento, para ser um zeloso com entendimento. Deus entrou na vida dele para fazer ali uma transformação, coisa que é impossível, acredito que era assim, impossível aos olhos humanos, prova tanto que quando o Senhor Jesus aparece para Ananias, dizendo para Ananias
ir orar a favor de Saulo, Ananias quis recusar porque disse para o Senhor que aquele homem perseguia, arrastava os cristãos, levava para a prisão. Aí o Senhor disse: este será para mim um vaso escolhido. E quando Ananias chegou naquele ambiente onde estava Saulo, Saulo estava orando. E aí Ananias pôs sobre ele as mãos, orou por ele, ele que estava cego, teve a sua visão restabelecida e também, lógico, o coração, né? A mente voltou-se. Houve uma transformação radical. Alguém diz que Saulo foi transformado em Paulo. Não é verdade. No capítulo 13, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, mostra ali um acontecimento em que Saulo, aí lá o texto diz, e Saulo que também se chama Paulo, porque Saulo no hebraico e Paulo no grego. Então apenas foi ali uma mudança de nome por questão de localidade. Ele foi agora pregar para os gentios e, para tanto, o nome dele lá no meio gentil era Paulo. Então não foi transformado de Saulo para Paulo, foi apenas mudado. Mas houve a mudança lá dentro, né? Quem jamais poderia dizer que Paulo um dia fosse um cristão? Ele, depois, pregando lá para Agripa e os companheiros dele, alguém lhe perguntou: queres nos convencer a ser cristão? Aí Paulo responde: oxalá que tu, e não somente tu, mas também estes que estão contigo, fossem cristãos tais como eu, exceto essas prisões, ou seja, fora aquelas cadeias, né? As quais Paulo estava preso. Então, Deus faz o que é impossível, o que parece impossível. Isto quer dizer, o homem do coração endurecido, o homem mau, um homem transtornado, fazer com que seja um homem santo, um homem convertido ao Evangelho, um homem mudado. Quem perseguia, agora trabalhar a favor daquilo a qual ele perseguia. Deus, portanto, nos abençoe, que possamos continuar acreditando no poder de Deus que opera transformação. Deus abençoe em nome de Jesus.